Salve família, tudo bem com vocês? Prof. J na área, para nós darmos início aos nossos estudos focados na banca Selecom, conhecida também, como Instituto Selecom. Número 1. Número um, pessoal, é uma questão, anota aí, de análise textual. Primeiro tópico lá do edital, certo? Então veja, eu já vou te dar uma super dica aqui, Tá se preparando para o concurso? Tem provas anteriores disponíveis? Você resolve uma questão e marca. Poxa, qual é o tópico do edital que essa questão cobrou? Essa aqui vai cobrar, veja só, análise textual. Anota aí, Essa crônica, escrita por Lima Barreto em 1920, visava a. Olha só, essa crônica visava a. Você vai falar, professor, a crônica não está aqui. Verdade, mas eu vou disponibilizar para vocês a prova inteirinha em algum lugar desse vídeo ou do nosso grupo. Então, muito provavelmente, ao redor dessa tela aqui ou abaixo dela, certo? Você vai ter um link que vai te levar para o grupo e lá eu vou disponibilizar essas provas anteriores inteiras, tá bom? E todo o conteúdo que foi cobrado. Beleza? Então veja só, nós não temos o texto, mas o que eu falei para ti no início? Que essa banca, Instituto Selecom, é uma mãe no que se refere a questões de análise textual. Por quê? Veja, às vezes você conhece, os grandes textos de Lima Barreto, às vezes não, mas você já supõe que se Lima Barreto está aqui, ele é um expoente, nesse caso, da literatura. Não temos acesso ao texto, mas olha as alternativas comigo. Veja, essa crônica, ela visava a algo, ou seja, ela tinha um objetivo, certo? Enaltecer a riqueza econômica do Brasil. Aí pensa assim, poxa, será que o Brasil é rico economicamente? Poxa, se a gente fizer algumas pesquisas, nós concluiremos que sim, certo? Mas será que um expoente literato gostaria de enaltecer a riqueza econômica do país? Aí você já fica um pouco assim. Olha as demais alternativas. B. Ironizar a falta de investimentos públicos no Brasil. Aí você fala assim, opa, um produtor de literatura, dos grandes, muito provavelmente gostaria de fazer o quê? De ironizar algum aspecto do país, concorda comigo? Aí você já fica, poxa, interessante é saber. Vamos para C. Justificar a ausência de ações governamentais em função da falta de recursos. Imagina o seguinte, você é um escritor de literatura, super crítico. Você vai justificar a ausência de ações governamentais, ou você vai denunciá-las? Tá vendo? Então você começa a perceber, que, poxa, isso aqui não faz muito sentido, Pô, justificar a ausência de ações governamentais, não, pô. Eu vou criticar o governo, não é? Normalmente o que os expoentes literários e literatos fazem é isso. Criticar o governo, denunciar, a omissão do governo. Elogiar o trabalho de qualidade realizado pelas escolas normais e pelos quartéis. Poxa, fala assim, não é uma tendência, família, esse elogio, mas isso aqui ficaria muito claro no texto, certo? E olha que nós nem estamos aqui com acesso ao texto. Eu te desafio, inclusive, a depois ler o texto, tá? Quando você pegar a prova lá no nosso grupo, leia o texto e você vai ver como que você vai resolver muito rapidamente essa número 1. Poxa, se não é nem C nem D e essa coisa de enaltecer também a riqueza não faz tanto sentido, só sobra para nós aqui, letra B. E eu te garanto, se você for um pouquinho, olha só, tô falando isso, bem pouquinho mesmo, um pouquinho desconfiado nas alternativas, você já resolve. Já já vou te mostrar mais uma e você vai ver como eu não tô brincando. A banca, Instituto Selecom, é uma mãe em questões de análise textual. Então, se você tem aquele medo, nossa, professor, eu nunca acerto uma questão de análise textual, fica calmo que vai dar tudo certo. Fechou? Vamos para a próxima então, vou passar aqui, e enquanto você dá uma olhadinha para ver se você tem o conteúdo necessário para resolvê-lo, eu vou aqui tomar uma aguinha, o nosso bruto, rústico e sistemático tereré aqui do Mato Grosso do Sul, né, família? Inclusive, vai estudar, em vez de ficar tomando muito café, eu te desafio a tomar um bom tereré, tá certo? Porque você vai estar ingerindo muita água,
E a erva tem cafeína que vai te dar aquela potencializada, aquela acordada nos estudos, fechou? Então olha lá, o número 2. O doutor Xisto Beldroegas, funcionário respeitável do governo, acorde logo. Então, nesse trecho, nessa frase, as vírgulas são utilizadas para quê? Então, qual é o assunto aqui, pessoal? Você lembra lá que eu te mostrei, ó? A banca no edital traz o tópico pontuação, certo? E, normalmente, quando as bancas cobram pontuação, elas dão ênfase ao emprego da vírgula. Então, você tem que estudar um pouquinho sobre o uso, olha só, o uso de vírgulas. O que eu preciso saber sobre as vírgulas? Ora, eu preciso saber que as vírgulas separam, olha só, separam diversos termos da oração. Principalmente quais deles? Vamos lá, as vírgulas separam, olha lá. Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Separam o vocativo, tá? O que é o vocativo, professor? É o chamamento. Quando eu falo assim, ó, ei, você, vírgula, vem aqui. Maria, vírgula, faz favor. Imagina o Olavo Bilac, né, quando ele se dirige à língua portuguesa naquele poema. A língua portuguesa, o título, inclusive. Ele fala assim, ó, última flor do lácio, inculta e bela, tu és a um tempo esplendor e sepultura. É como se ele estivesse olhando para a língua portuguesa dizendo assim, ó, última flor do lácio, vírgula, tu és a um tempo esplendor e sepultura. Olha que legal. Então, o vocativo é esse chamamento, ok? A vírgula separa o vocativo. Então, não existe o vocativo, pessoal, sem vírgula. O que mais? Aposto explicativo. Quando eu falo assim, ó, prazer, eu sou o professor J. Sobreira, vírgula, especialista no preparo de concurseiros de áreas diversas, sobretudo pedagógicas e administrativas, vírgula, e estou aqui para auxiliá-lo. Então, toda essa conversa especialista, tarararará, né, é algo a mais. O que é algo a mais na língua portuguesa? O aposto. E que explica o termo Prof. J. Sobreira. Então, o aposto, existe o aposto explicativo, e esse cara aqui, normalmente, pessoal, ele vem separado, ó, por vírgulas. Fechou? O que mais, professor? Pô, vocativo, aposto explicativo, termos, olha só, termos de mesma função sintática. Por exemplo, pega lá um objeto direto e crie vários em sequência. Eu comi arroz, vírgula, feijão, vírgula, salada e mais alguma coisa. Então veja, ó, arroz, feijão, salada e mais alguma coisa são todos objetos diretos, ou seja, termos de mesma função sintática. Eu vou separá-los um a um por vírgula. Bom, não vou te falar sobre todos os usos aqui, mas vamos ver se algum desses já nos servem aqui para resolver a questão. Ó. Veja, o doutor Xisto Beldroegas, vírgula, olha lá, vírgula, funcionário respeitável do governo, vírgula. Poxa, para pensar comigo, ó. Funcionário respeitável do governo se refere a quem? A um termo citado anteriormente, tipo aquele exemplo do Prof. J. Ou seja, funcionário respeitável do governo, família, é um algo ou informação a mais sobre o xisto, sobre o doutor. Logo, a gente chama isso aqui de aposto explicativo, tá? J, o aposto explicativo, ele sempre será separado por vírgulas? Não necessariamente, ele pode ser separado por travessões, por parênteses, tá bom? Mas o comum, principalmente nas provas de concurso, são as vírgulas. Às vezes, você vai ter a vírgula, vai ter o aposto e ele vai se encerrar no ponto final. Ou eu poderia falar assim, ó, funcionário respeitável do governo, vírgula, o doutor Xisto acode logo, ponto. Entendeu? Então, o aposto, ele pode estar no início da frase, pode estar no final da frase, pode estar intercalado aqui, e quando ele aparece intercalado, vírgula, vírgula. Olha lá, isolar um aposto, gabarito, já fechou. A banca só não especificou qual era o aposto, né, pessoal? Mas você já sabe que é um aposto explicativo.
Não se trata de um vocativo, ó. Não se trata de uma oração coordenada, não se trata de uma oração subordinada. E aqui a gente já entra num nível, né, das vírgulas um pouquinho mais complicado, deixa para um próximo vídeo. Número 3. Nós que nele vivemos, não nos apercebemos bem disso e até o contrário, os supomos muito pobre. Primeiro parágrafo do texto lá que a gente não leu. Essa forma verbal, veja, que forma verbal? Tá aqui, ó. No texto está conjugada no, e aí você já sabe. Você vai se lembrar que lá no edital, né, a banca colocou verbos. Veja, a banca colocou que cobraria classes gramaticais, mas ela deu destaque para duas, verbos e pronomes, lembra disso? E eu ainda falei para você olhar muito as conjunções, porque apesar dela não escrever conjunções no edital, você vai ver que coesão, né, conexão e causa, explicação, adversidade, dentre outras coisas, são especificidades das conjunções, tá bom? Então aqui nesse caso é verbos, marca aí, ó, como eu tenho te mostrado. Você avalia cada questão e marca o conteúdo que a banca cobrou, para depois você comparar com o edital e ver aquilo que tem mais recorrência. Então veja, a banca fala assim, ó, essa forma verbal está conjugada. Por que ela chama de forma verbal, Jota, e não de verbo? Porque é o seguinte, o verbo, você chama de verbo quando a palavra está na sua forma infinitiva. Por exemplo, aqui, né, aperceber. Eu a percebo, tu a percebes, ele a percebe, nós a percebemos, tá? E assim sucessivamente. Muito bem. Você fez a flexão, fez a conjugação, você passa a chamar de forma verbal, porque é a forma que o verbo assume naquele momento, naquele contexto. Então pensa o seguinte, ó, professor, eu tenho dificuldade. Pega e troca o verbo aperceber por um verbo mais fácil. Olha só a dica que eu vou te dar aqui, ó. Pensa assim, ó, vou pegar o verbo perceber, que ele é mais do dia a dia, mais cotidiano. Então vou flexionar, ó. No presente, eu percebo, tu percebes, ele percebe, nós, olha lá, ó, o que? Percebemos. Então significa que nós a percebemos, ok? Nós a percebemos. Aí é claro que esse verbo ele é um verbo pronominal. Então o que você vai ter? Ó? Você vai ter aqui ó, o pronome do lado dele. Né? Eu me apercebo, tu te apercebes, ele se apercebe, nós nos apercebemos. Mas como tudo isso é muito complexo logo de início, você faz como eu fiz aqui. Pega algum verbo com a mesma terminação, né? Ó. Aperceber termina em er, perceber também termina em er. Faz o perceber que é mais fácil. Você fez em que tempo? Ora, você fez no presente. Tá? Agora você precisa saber que presente existem dois. O presente normal, que é o que a gente usa no dia a dia, né? O presente do indicativo. E existe também, família, um outro presente, que é o presente do subjuntivo. O que é isso aqui? São modos verbais, tá? Modos verbais. Se você olhar nas alternativas, já tem lá, ó. Presente do ind, presente do sub, pretérito. Você já sabe que não é passado, não é nem o perfeito e nem o imperfeito. Ficou o que pra gente? Presente do ind, presente do sub. Aí você pensa assim, ó, nós que nele vivemos. Nós não nos apercebemos. Quando? Aqui, agora. Poxa, se é aqui agora, é o presente comum, é o presente normal. Tá aqui, pessoal, ó. Presente do indicativo. Facinho, não é? É basicamente isso, tá? É basicamente isso. Flexão verbal. Flexão no passado, no presente, no futuro e nos diferentes modos, ó. Aqui no indicativo nós teremos 6 tempos, tá? Aqui no sub nós teremos 3 tempos. Não vou te mostrar isso agora, porque a intenção dessa primeira aula é te dar uma visão panorâmica acerca da banca examinadora, para que você consiga se organizar para estudar, tá bom? Número 4. Nas ruas da cidade, nas mais centrais até, andam pequenos vadios a cursar a perigosa Universidade da Calariça das Sarjetas. Olha lá, o segundo parágrafo. Nesse trecho, o autor indica que muitas crianças, poxa, você já entendeu que é uma questão, ó, de novo,
de análise textual. O que eu te falei sobre a banca quando ela cobra análise textual? Que ela é uma mãe, né? Então pronto, o que você faz? Dá uma lidinha nas alternativas com o comando na mente, tá bom? Ó, veja, o autor indica, por meio desse trecho, que muitas crianças o quê? Ocuparão as sarjetas das ruas quando alcançarem a vida adulta? Alcançarão a oportunidade de cursar a universidade na vida adulta? Correm o risco de não ter boa formação ou cuidados básicos? Permanecem na vadiagem por conta da ausência de universidades. Aí você vai olhar lá, ó, nas ruas da cidade, nas mais centrais até, andam pequenos vadios. Olha só, pequenos vadios a cursar a perigosa Universidade da Calariça das Sarjetas. Então, eles ocuparão as sarjetas das ruas quando alcançarem a vida adulta? Ou eles já estão ocupando, né? Pelo contexto, me parece que eles já ocupam. Alcançarão a oportunidade de cursar a universidade na vida adulta? Ó, você já vai ver que, poxa, isso aqui, ó, tá fora. O autor, nesse momento, não tá falando disso, que eles alcançarão. Eles correm o risco de não ter boa formação ou cuidados básicos, me parece muito que é a letra C, tá vendo? Permanecem na vadiagem por conta da ausência de universidades, né? Você tem aqui alguma coisa que remete à ausência? Aqui nesse trecho você não tem. Então sobram aqui, ó, letra A e letra C. Vamos fazer o seguinte? O gabarito está no material, vou disponibilizar para ti também. Mas como eu já fiz uma questão de análise textual contigo, eu quero que você tire a prova real dessa aqui, só para eu te forçar ir lá para o nosso grupo, baixar esse material e estudar, combinado? Então, ó, estamos entre A e C. Eu mais ou menos que já te indiquei o gabarito, mas eu quero que você, depois com a prova completa, sente de novo para resolver sozinho, fechou? Vem comigo para a próxima. 5. Surgem epidemias pasmosas a matar e a enfermar milhares de pessoas, que vêm mostrar a falta de hospitais na cidade, a má localização dos existentes, ou seja, dos hospitais existentes. O pronome, olha só, família, o pronome destacado. Então a banca já te falou que isso aqui é um pronome. Às vezes, as demais bancas pedem para você analisar o que e dizer se o que, provavelmente você já fez uma questão sobre isso, ó, e dizer se esse que ele é um pronome, né, ou se ele é uma conjunção. Isso é muito comum. A banca que já te falou, ó, é um pronome. Mas eu quero saber, né, a que palavra ou expressão ele faz referência. O que muita gente, quando fez essa prova, né, aprontou? Aprontou o seguinte, ó, poxa, o que se refere a milhares, olha só, de pessoas. E de fato, pessoal, a impressão que dá, ó, é que se refere a milhares de pessoas mesmo. Aí você vai ver que tá lá na letra C essa possibilidade, ó, tá bem aqui, ó, na letrinha C. Mas veja só, surgem epidemias a matar e a enfermar milhares de pessoas que, se a banca fala assim, ó, que adoecem, obviamente quem adoecem? Milhares de pessoas. Agora, para eu tirar a prova real, né, de qual é a palavra a qual o que faz referência, eu preciso olhar o que está escrito depois do que. Olha só, são as milhares de pessoas que vêm mostrar a falta de hospitais na cidade? Até poderiam ser. Então, por enquanto, milhares de pessoas está dando certo. Mas fala assim, ó, são as milhares de pessoas que vêm mostrar a má localização dos hospitais existentes? E aqui começa a ficar meio assim, poxa, não tá batendo. Ou seja, o que mostra a falta de hospitais, família, e a má localização dos hospitais existentes não são, né, as milhares de pessoas que ficam enfermas e que morrem, mas são, olha aqui comigo, as epidemias. A partir do momento que tem uma epidemia, que tem um contágio, o que fica claro? Fica claro, né, que os hospitais na cidade são poucos, e quando rola uma epidemia, também fica claro que esses hospitais que existem, eles estão mal localizados. Pronto. Significa então, pessoal, que o referente do que parece ser milhares de pessoas, mas na verdade, ó, são epidemias
formosas. Gabarito tá aqui, ó, letra B de bola. Fechou? Então, muita atenção quando você for analisar, né, a palavra que fazendo referenciação. Os pronomes normalmente eles acompanham ou substituem substantivos. E às vezes você vai ficar com essa dúvida, né? Mas poxa, a que palavra esse pronome se refere? Então tem que ler com cuidado para não dar mole. Fechou? 6. Anualmente, cerca de 2.000 mocinhas procuram uma escola anormal ou anormalizada para aprender. Poxa, você vê um para, você já fica assim, cara, para indica o quê? Finalidade. Na esmagadora maioria dos casos. Matamos, ó. Gabarito, letra C, finalidade. Veja, 2.000 mocinhas procuram uma escola com uma finalidade. Que finalidade? Aprender disciplinas úteis. Gabarito, letra C, sem medo de errar. O que é isso, Jota? Deixa eu ver se eu coloquei aqui no anterior, ó, faltou colocar, né, pessoal? Que isso aqui é uma questão, ó, sobre pronomes. Vamos anotar bonitinho para manter o padrão da nossa aula slide a slide. E depois aqui a gente tem uma questão, ó, sobre conjunções, tá? Sobre conjunções. Conjunções que expressam causa, condição, finalidade, consequência, e o para, ele indica finalidade. Fechou? 7. Todos observam o caso. Na voz passiva, olha lá, ó. Bom, a banca prevê no edital o tópico, ó, vozes verbais. Então já marca aí o conteúdo dessa questão, vozes verbais. Eu falei o que para ti lá? Eu falei o seguinte: quando a gente fala em vozes verbais, a gente tem pelo menos 3 possibilidades, né? Ó, você tem a voz ativa, a voz passiva, aqui tem 2, e a voz reflexiva, certo? Bom, vamos olhar, ó. Todos observam o caso. Quem observa o caso? Todos. Quando o seu sujeito ele realiza uma ação, a frase está na voz ativa. Pronto. Primeira parte do exercício a gente já matou. Aí diz assim, ó, na voz passiva essa frase seria. Já vou te dar, ó, uma dica matadora que é o que resolve essas questões desse assunto no Instituto Selecom. Veja só. Quando você for passar da voz ativa para passiva, eu vou te pedir para manter o tempo verbal. Ou seja, você vai ver que na voz ativa o verbo está num tempo, ou no passado, no presente ou no futuro. Observa. Todos, ó, observam. Todos observam. Vamos fazer diferente aqui, ó. Observam. Não é todos observaram no passado, não é todos observarão no futuro, é todos observam aqui e agora. Isso aqui está no presente. Ó, anota aí, ó. Forma verbal, ó, no presente do indicativo. Como que eu vou transformar isso aqui? Eu vou pegar o objeto direto, ó, o caso. Professor, eu não sei o que é objeto direto. Então, calma. A gente precisa chegar lá com aulas direcionadas, tá bom? Segmentadas, organizadas, bonitinho. Isso aqui é só para te dar uma visão panorâmica da língua portuguesa para esse concurso. Veja, ou melhor, né? Para este concurso. Se eu digo esse concurso, é o que já foi, certo? Quando eu digo este concurso, é aquele que está por vir ou que está lançado aqui agora. Como nós não temos nenhum lançado aqui agora, mas um para lançar, que é o CEMED Dourados MS, aí você utiliza o pronome este. Você sabia disso? Se não sabia, vai aprender daqui a pouco nas nossas próximas aulas. Então veja, todos observam o caso. Pega o caso e refaz a frase, ó. O caso é observado por quem? Por todos. Pronto. Tá feito, ó. O caso é observado por todos. Aí você fala, nossa, professor, mas é muito fácil. É muito fácil. Agora, o que que acontece? Tem muita gente que pensou assim, ó, o caso foi observado por todos. E aí é justamente aquela dica que eu te dei, ó. O que acontece? A forma verbal tem que ser mantida. Se todos observam, então o caso é observado agora e não foi observado ontem, tá bom? Então muita gente chegou aqui, ó, e marcou
A letra B, o caso foi observado, mas o gabarito é a letra D. O caso é observado por todos, tá vendo? Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer, principalmente no dia da prova, tá? Estamos finalizando, olha só mais duas, matamos a pau. Não aumento porque não tenho verba. Essa frase poderia ser reescrita, ó, sem prejuízo de sentido, da seguinte forma. Deixa eu já te dar uma dica aqui, ó. Quando a banca pede para você fazer reescritura, normalmente o Instituto Selecom vai dar ênfase para quem, ó? Para conjunção, de novo, ó. Então, isso aqui é uma questão sobre reescritura, mas com ênfase nas conjunções. Então, basta eu olhar o seguinte, ó. Por quê, pessoal? Indica o quê? Porque ele é explicativo ou ele é causal, tá? Então, eu vou olhar. Veja só. Apesar de, tá fora. Por quê? Porque isso aqui é concessivo, tá? Não é explicativo ou causal. Não aumento, logo não tenho verba. Logo tá fora, porque o logo ele é conclusivo. Como não tenho verba, não aumento. Olha só, porque não tenho verba, não aumento. O que que acontece com o como, pessoal? O como, ele tem várias implicações na língua portuguesa. E uma delas é justamente a função de causa, né, de explicação. Ora, porque não tenho verba, como não tenho verba, não aumento. Beleza? O como, ele também pode denotar, vou exemplificar aqui, ó, conformidade, né? Veja, como você mencionou, eu preciso estudar mais, ou seja, conforme você mencionou, eu preciso estudar mais. Entendeu? Conformidade. E ele também tem, além da conformidade e da explicação ou causalidade, ele também tem uma função no sentido de igual, tá? Por exemplo, eu não sou como você é, eu não sou igual você, tá vendo? Então o como ele pode ser igual, ele pode ser porque e ele pode ser conforme, tá bom? E tudo isso você vai ver lá nas conjunções subordinativas, fechou? Gabarito, portanto, a letra C. E aqui, ó, ainda que, vou cortar também o ainda que, ó, porque o ainda que é igual à letra A, o apesar de, indica concessão, tá bom? Matamos a 8. 9. As notícias que chegam das nossas guarnições fronteiriças são desoladoras. Os termos em destaque, veja só, servem para caracterizar o vocábulo guarnições. A banca aqui, ó, acabou de te dar a resposta. Veja, classificam-se como. Poxa, se elas servem para caracterizar, elas são adjetivos. Pronto, pessoal, porque ó, quem são fronteiriças? As guarnições. Quem são desoladoras? As guarnições. Pronto, gabarito, ó, adjetivo, adjetivo, letra C. Isso aqui é sobre o que, Jota? Sobre classes gramaticais. Aqui também ela foi uma mãe, né, pessoal? Classes gramaticais. Finalmente, 10 e última para a gente fechar a conta e passar a régua. Em profissional, parou. Nem vou resolver essa questão. Por quê? Fala assim, ó, o sufixo destacado. Isso aqui, pessoal, é sobre afixos, tá? Então, qual que é o conteúdo em questão aqui? Estrutura, anota aí, ó, das palavras. Mas por que que eu não vou resolver essa? Porque essa questão, infelizmente, foi anulada pela banca examinadora, tá bom? Mas fica a dica aqui para quê? Para que você possa estudar estrutura das palavras. Como eu mencionei lá no início, radical, vogal temática, desinências e afixos, prefixo e nesse caso aqui, ó, o sufixo, tá bom? Ei, deixa eu te falar. Esse material aqui é um material que vai te direcionar. Já nas nossas próximas aulas, a gente continua focado no perfil da banca, tá certo? Porém, elencando tópico a tópico do edital para te preparar massivamente para, com a ajuda de Deus, já assinar o termo de posse.
Não se esqueça, né, que o nosso curso também abordará legislações pedagógicas para carreiras educacionais, tá certo? E redação. Fechou? Então fica de olho porque nós estamos aqui para potencializar os seus estudos e prepará-lo não para ser mais um candidato à vaga, não para ser mais um inscrito no concurso, mas prepará-lo para fazer parte da família de aprovados. Que Deus abençoe os seus estudos. Não deixa de acessar o nosso grupo aqui embaixo, tá certo? Ó, e resolver as próximas questões. Aqui você tem o gabarito, ó. Aqui você terá uma outra prova que foi aplicada em 2020. Essa que eu te mostrei foi 2022, a mais recente que nós temos. O pré-edital aqui, porque pré-edital em relação, né, ao concurso que nós estamos aguardando, porém pós-edital em relação ao concurso de 2020. Você vai perceber que a banca mudou um pouquinho, ó, a escritura, a redação do edital, e ela veio cobrando aqui, ó, mais 10 questões de língua portuguesa que eu te desafio a resolver o mais rápido possível. Gabarito está aqui e eu agradeço desde já, família, a atenção de cada um de vocês, tá certo? Beijão no coração de todos, um forte abraço do Prof. J. Fui!